quem acompanha as minhas manifestações públicas, o tempo todo eu dizia que estava aberta ao diálogo, mas estava aberta ao diálogo desde que fosse um diálogo em cima de propostas, em cima de ideias, que fosse na lógica de uma recomposição política e programática. E foi exatamente isso que eu fiz. O que eu vinha dizendo é que havia uma discussão que foi tomando conta de algumas avaliações que eram feitas, de que eu e o Lula tínhamos que ter uma relação de resolver o problema das mágoas, o problema dos rancores. Eu nunca coloquei as coisas no terreno das mágoas e no terreno dos rancores. Tanto é que nunca deixamos de ter contato pessoal, porque tínhamos uma relação de quase 30 anos de construção do PT e de trabalho político junto. Eu fui ministra durante 5 anos, 5 meses e 13 dias do seu governo. Então, quando a dona Marisa morreu, quando meu pai morreu, nós nos falamos. Quando ele teve internado para fazer o tratamento do câncer, eu fui visitá-lo pessoalmente, tivemos ali um encontro, uma longa conversa, também de cunho pessoal, mas tínhamos, sim, diferenças políticas e ainda temos em vários aspectos. E para a gente conversar, para a gente caminhar juntos, não precisa todo mundo pensar igual. Aliás, esse é o problema da democracia, quando alguém pensa que para conversar, para caminhar junto, tem que todo mundo pensar igual. Então, eu sempre disse que estava aberta ao diálogo, aguardei que essas questões fossem colocadas nesses termos, elas foram colocadas nesses termos, e não na lógica de rancor e de mágoa. Eu repito sempre que, quando são os homens, eles têm conversas políticas, eles têm divergências, eles têm diferenças. Quando é com uma mulher, no máximo, você tem que resolver problema de rancor, de humor e de mágoa. Então, as coisas no seu devido lugar e com a estatura que precisa ter. Trata-se de uma agenda importante, estratégica para o Brasil e para o mundo. Eu tive uma conversa com o presidente Lula, a convite dele, de cunho reservado. Essa conversa aconteceu no dia 11, foi uma conversa de 2 horas, atravessada por uma vivência de quase 30 anos e também por questões de natureza e, sobretudo, política, porque fazia 14 anos que não falávamos sobre política. A única coisa que eu posso dizer dessa conversa, porque muita gente me pergunta, e aí, o que foi, o que aconteceu? Eu digo, olha, a única coisa que eu posso dizer é que foi uma conversa muito boa, e foi tão boa que rendeu uma manifestação pública. Como se trata de uma conversa de cunho pessoal entre 2 pessoas que se conhecem há mais de 30 anos, então foi uma conversa no plano pessoal que rendeu uma conversa pública que eu considero importante para esse momento que o Brasil está vivendo, onde o presidente Lula assumiu publicamente, de forma transparente, um compromisso com a agenda socioambiental brasileira, que eu chamo de resgate atualizado da agenda socioambiental perdida. E ninguém melhor do que ele para fazer esse resgate. Por quê? Essa agenda começou com ele, no governo dele, quando eu fui ministra em 2003, que levou a ter um plano de combate ao desmatamento que reduziu o desmatamento em 83% durante quase uma década, e que fez com que o Brasil passasse a ser respeitado em fóruns internacionais como um país relevante em qualquer assunto de meio ambiente. Então, esse compromisso público tem a ver com as diretrizes, que na época eram apenas do Ministério, e foi muito interessante que o presidente disse, olha, essas diretrizes, a partir de agora, serão de todo o governo. E quando ele disse que a política brasileira ambiental seria transversal, aquilo para mim foi um bálsamo, porque é isso que o mundo está fazendo. A política climática para o governo francês não é uma política setorial, para o governo Biden não é uma política setorial. E ver o Brasil assumindo o compromisso de que é uma questão transversal nos coloca com a mesma estatura política, porém com uma estatura maior, porque, diferentemente deles, que é muito difícil reduzir a emissão no volume que nós podemos reduzir, nós podemos, porque o maior fator de emissão de CO2 do Brasil é o desmatamento. E nós temos toda a condição de chegar
há desmatamento zero no Brasil. Basta resgatar o plano de prevenção e controle do desmatamento e atualizar esse plano. Então, um conjunto de propostas, eu sei que vocês já tiveram acesso a eles, e o que eu disse é que toda vez que a gente vê uma situação em que há a destruição do tecido social, indo na lógica da banalização do mal, os democratas têm que se juntarem para poder preservar aquilo que é essencial. E o que é essencial é política pública para combater a pobreza de 33 milhões de brasileiros passando fome, o que é essencial é proteger o meio ambiente, os povos indígenas, o que é essencial é recuperar o nosso país em termos econômicos, mas com sustentabilidade.